Olá, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Antes de entrar na nossa reflexão de hoje, eu os convido a estarem conosco aqui na Igreja Batista Centenário do Povo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Todos os domingos, 9 horas da manhã, estamos estudando a Bíblia aqui na igreja, que está localizada na Rua Perseverança, número 21, bairro Amambaí, em Campo Grande. A igreja também tem cultos aos domingos, que são realizados às 18 horas. E na quarta-feira, nós temos cultos também. Então vocês estão convidados a estarem conosco nestas reuniões. Pois bem, passando para a nossa meditação de hoje, nossa reflexão, eu quero falar sobre um assunto que é muito extenso e eu quero ter cuidado para não espichar muito tempo, nesta reflexão. Porque o meu assunto de hoje é qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Qual é o plano de Deus? Qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? Será que Deus tem algum projeto para a gente? Para cada pessoa? Ora, depois de uma certa idade, a gente começa a pensar nestas coisas. Será que a gente vive apenas para passar tempo aqui no mundo? A gente nasceu para passar tempo aqui no mundo, como diz lá nos Salmos, que a vida pode ir de 70 a 80 e alguns mais, pela robustez, irem mais, enfim. Mas será que é só para isso? É para vir aqui passar tempo na Terra? Tem algum propósito de Deus para a gente? É sobre isso que eu quero falar. Não vou esgotar o assunto, nem falar tudo que eu desejo, porque o tempo, eu creio que o tempo será insuficiente. Mas vamos a um pequeno resumo desse assunto. A primeira coisa que eu quero dizer é que o primeiro projeto de Deus para nós é a salvação do ser humano. É o resgate do ser humano. E isso nós podemos ler em 2 Timóteo 1:9. Então nós vamos aqui na Bíblia ler 2 Timóteo 1:9. Está escrito assim, vamos achar aqui o texto e já estarei lendo para nós. 2 Timóteo 1:9 diz assim: pelo qual estou... É 1:9, eu estou lendo em outro texto. Diz aqui 1:9 assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Vocação é chamada. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, ou antes da fundação do mundo. De forma que, aqui o texto está dizendo que Deus já preparou para nós, nos chamou, não segundo as nossas obras, ou seja, não segundo aquilo que a gente possa fazer na terra, mas segundo a graça dele, a graça e a misericórdia dele, em Cristo Jesus. Olha, precisa de Cristo. Cristo está nessa história, diz aqui o apóstolo Paulo, antes da fundação do mundo. E é isso que nós devemos pensar e devemos saber. Primeiro, então, o propósito de Deus é a salvação da raça humana, antes da fundação do mundo. E Romanos 8:28 também diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que são
chamados por Deus segundo o seu propósito. Ora, que propósito? O primeiro propósito, esse aqui que eu acabei de dizer, que é a salvação. Então, todas as coisas vão cooperar com isso. Todas as coisas, diz aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Não é assim que muitas pessoas pensam que cooperam para o bem, é que tudo vai dar certo porque eu sou chamado, então todas as coisas cooperam para o bem e vai dar certo para mim. Não, não é isso aí, não. O apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daquele propósito de Deus, que é a salvação do ser humano, que está programado desde a fundação do mundo. Então, esse é o primeiro propósito de Deus para mim. A minha salvação, a sua salvação. Guarde bem isso. Agora vamos prosseguir, dizer que os nossos dias na terra estão contados. A Bíblia fala muito a respeito disso. Nós temos o tempo aqui, tempo determinado por Deus. Será que esse tempo, como eu disse, é só para passar tempo? Ou tem algum propósito? Muitos dizem assim, é a missão. Deus deu uma missão para mim, Deus deu uma missão para você aqui na terra. Então nós temos que cumprir essa missão. O fato é o seguinte, que Deus deu um tempo. Deus deu para cada um tempo. E nós lemos isso aonde? Em vários textos. Em vários tempos. Texto do Velho Testamento que dizem que Deus nos dá os dias que o Senhor Deus nos dá na terra. Isso fala em vários textos. Eu vou citar aqui apenas dois, que é Jó 14:5. Jó 14:5, que diz assim, Jó 14:5, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem, tu aqui é Deus, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Só por uma deferência de Deus, pode ser que passe. Que nós vemos que o rei Ezequias, Deus disse, você vai morrer. Dentro de 15 anos você vai morrer. Não era 15 anos, ele ia morrer mesmo. Mas aí ele foi clamar a Deus em oração, em clamor, em humilhação. Deus deu-lhe mais 15 anos de vida. Ou seja, passou aquele tempo que Deus tinha, mas por um projeto especial de Deus. Então é assim, uma resposta especial de Deus. Mas normalmente nós temos os dias contados. Salmo 139:16 também diz assim, ele diz, muito conhecido esse salmo, muito famoso, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quando eu não tinha vivido nenhum deles ainda, o salmista está dizendo que Deus já tinha contado esses dias, já estão escritos, estavam escritos no livro. Deus tinha determinado, Deus tinha escrito e determinado quanto tempo eu iria viver. Muitos querem chamar isso de destino, de outras palavras, mas o fato é que Deus escreveu os nossos dias. Os nossos dias estão previstos por Deus. Então, de forma que Deus deu um tempo de vida para a gente. E lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque é muito importante a maneira como é que nós estamos vivendo aqui na terra esses dias que o Senhor nos dá.
E agora então eu passo, para não gastar muito tempo, como eu disse, eu não quero que esse vídeo fique muito extenso, porque o assunto é complicado, o assunto é extenso e curioso. Quantos não gostariam de saber quantos dias vão viver? Mas não é coisa boa saber, né? Porque antes de chegar o dia, quem sabe a pessoa já morre. Mas o assunto, como eu disse, ele é muito extenso, muito importante, muito curioso. Mas como eu já falei, eu não quero ultrapassar muito. E agora eu vou dizer assim: somos mordomos de nossas vidas. O que eu quero dizer mordomo aqui na Bíblia? Eu já tenho falado em outros vídeos que mordomo não é aquilo que a mídia, aquilo que o senso comum hoje consagrou, que é boa vida, que mordomia hoje é boa vida, não é isso? Não. Mordomia na Bíblia é administração de alguma coisa, mas originalmente era administração da casa. O mordomo era o que administrava a casa. E assim que mordomia está relacionada com a administração de alguma coisa. Administração do tempo, administração dos bens materiais, administração da nossa vida, da nossa saúde, tudo isso envolve mordomia. Ou seja, nós somos responsáveis inclusive pela nossa saúde. Nossa saúde. Porque nós podemos até cometer um suicídio sem ser um suicídio. Como? Sendo irresponsáveis para com a nossa vida. E morrendo antes do tempo que Deus determinou. É possível? É. Depende da pessoa cometer ali alguma coisa que venha tirar a sua vida antes do tempo que Deus determinou. Se isso no futuro, lá na eternidade, vai ter consequências, eu não sei, mas eu acredito que sim. Vai ter consequências porque a pessoa ela antecipou o tempo de Deus. Por isso, nós temos aí a responsabilidade de cuidar da nossa saúde também. E agora, indo já para o final, porque nós já estamos aqui em 12 minutos, de que maneira? Administrando aquilo que Deus nos deu. Administrando aquilo que Deus nos deu. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra, em toda a sua plenitude, os homens e aqueles que nela habitam. Ou seja, do Senhor é a terra. A terra não é nossa. A pessoa pensa que ela é dona da terra. Não é dona da terra. Basta ver o que acontece com os ricos, com os que têm grandes fortunas e grandes fazendas, os latifundiários. Aquilo tudo, ele pensava que era dele? Não era. E passou. E agora aquilo tudo está nas mãos de outros. Nem sempre dos seus próprios parentes, seus próprios herdeiros. Portanto, do Senhor é a terra. Nós temos responsabilidade com a terra. Nós temos responsabilidade com as coisas que Deus põe em nossas mãos. Temos que administrar bem estas coisas. E a outra mordomia nossa, administração, é de uns para com os outros. Pedro diz isso na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro 4,10, diz assim, ele diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros. Dispenseiro é o que cuida da dispensa. Aí na sua casa tem dispensa? Pois é, quem que é o dispenseiro? Aí Pedro está dizendo que nós somos dispenseiros de Deus. Ele diz assim: com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, cuidando, servindo uns aos outros. Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas vivem para si, vivem uma vida egoísta, narcisista, e ela não se preocupa com a vida dos outros. Ora, nós temos responsabilidade sim pelo irmão, temos responsabilidade pelo o nosso parente, pelo nosso amigo, enfim, o apóstolo Paulo chega a dizer que
principalmente aos domésticos da fé. Mas, na realidade, nós temos que fazer bem a todos, que assim a Bíblia nos ensina, assim Jesus nos ensinou, fazer bem a todos. Então, prezado irmão, prezado amigo, como que nós estamos vivendo em relação aos outros? Uns aos outros. Nós temos que administrar bem o nosso tempo e cuidar do outro, ajudar o outro, quando necessário, quando possível, dentro das nossas possibilidades, ajudar o outro. Sempre vai haver uma possibilidade. Então eu quero deixar aqui para você esta mensagem. Qual o propósito de Deus para as nossas vidas? É viver aqui, morrer e acabou e tudo? Claro que não. Deus tem muito propósito para nós. Nós vimos aqui os principais. Deus tem o propósito de nos salvar. Nós precisamos dar ouvido à mensagem de salvação, entregando nossa vida para Jesus Cristo, tendo o novo nascimento, a transformação da nossa vida em uma nova criatura, conforme 2 Coríntios 5,17, e conforme Jesus falou a Nicodemos no capítulo 3 de João, versículo 3 e 5, lá falando sobre nascer de novo. E segundo, nós temos que administrar bem as coisas que Deus põe em nossas mãos. Terceiro, nós temos que servir uns aos outros, aos nossos irmãos, ser úteis àqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos ajude e nos abençoe, que esse vídeo aqui sirva para chamar-lhe atenção para estas verdades. Você não está aqui à toa, você não está aqui para passar tempo na terra, meu irmão, meu amigo. Vamos ver o que Deus tem para nós. Que Deus, portanto, nos abençoe você, a sua casa e a sua família. Amém.